Olá, seja bem-vindo ao Espiritismo e Arte. Como há evolução nos seres, há evolução nas artes. Pensando assim, é que o Espiritismo e Arte convidou o integrante do Núcleo Espírita de Arte de Santa Catarina para nos contar como há 26 anos desenvolve arte espírita. Olá, Rogério, como vai? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado também, Germana, pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho do trabalho que desenvolvemos lá em Santa Catarina. Núcleo de Arte, Núcleo Espírita de Arte, é um centro espírita. É uma instituição espírita filiada, inclusive, à Federação Espírita Catarinense. Só que ela tem um foco específico no trabalho voltado à arte. Então, nós temos um trabalho normal de estudo da doutrina espírita, todos os integrantes participam desse momento de estudo, e três grupos específicos na área da arte, um voltado para o teatro, um voltado para a música e um voltado para a dança. E aproveita-se todo o trabalho que é feito, né, em cada um desses grupos, com o objetivo de não apenas divulgar a doutrina através das apresentações teatrais, musicais, palestras musicadas, apresentações de coreografias e danças, como também aplicando na área assistencial, que a instituição também promove, né? Faz um trabalho assistencial levando um pouco de arte a asilos, orfanatos, hospitais, né? É o trabalho que o grupo desenvolve. A arte também é um trabalho mediúnico. Mas vocês do NEA, posso chamar NEA daqui para frente? Com certeza, é como ele é conhecido. Muito conhecido, né? Vocês desenvolvem as atividades tradicionais de um centro espírita? Você pertence a outro centro espírita para atividades do grupo mediúnico tradicional, como nós conhecemos, ou o trabalho de vocês do NEA já abrange todo o tempo que você tem disponível? Não, assim, cada participante do NEA, naturalmente, pode estar vinculado também a uma outra instituição. Eu, particularmente, também estou integrado a uma outra instituição, Centro Espírita, onde eu participo, sou passista, faço palestras públicas, né? E cada integrante também sempre tem algum vínculo, trabalho com evangelização, né? No NEA, especificamente, nós trabalhamos basicamente em cima do teatro, da música e da dança e nos grupos de estudo. Então, o grupo mediúnico, você pertence aqui, casa? Ainda não, o grupo mediúnico, né, ainda não desenvolve, né? Mas a intenção, porque até então nós ainda não tínhamos uma sede própria, nós funcionávamos junto a uma outra casa espírita, né? Desde o ano passado, graças a Deus, conseguimos um espaço. Parabéns. Então já temos uma oportunidade, né, tem mais disponibilidade de horário, então a gente pretende, a partir de agora, aos pouquinhos, gradativamente, implementando algumas atividades típicas da Casa Espírita, né? Mas, enquanto isso, você é passista em que centro? Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, em Florianópolis também. Ah, que interessante. Então, você, durante a semana, vai para outro centro e, final de semana, desenvolve o trabalho do NEA. 26 anos, Rogério? O grupo tem 26 anos. Foi fundado em 13 de maio de 1988. A mesma data em que estava sendo comemorado o centenário da abolição da escravatura. Olha, que interessante, nenhuma coincidência, Coincidência, né? né? Mas já vamos falar sobre isso. Agora nós temos no programa momentos de reflexão sobre temas doutrinários. Então a produção nos apresenta uma frase para que você a comente, porque é uma forma de o artista espírita que nós convidamos aqui fale sobre a sua experiência com a arte sob a luz do Espiritismo. Então, posso ler? Por favor. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, paz e amor.
Não poderia ser de outra pessoa que de Emmanuel no livro Consolador. Fale um pouco sobre a emoção que essa frase te traz, qual o entendimento? Olha, essa orientação do Emmanuel nos chama muito a nossa responsabilidade, né, enquanto trabalhador da arte espírita. Quando ele nos coloca que somos o médium, né, das belezas eternas, puxa, essa palavra médium já traz uma informação extremamente importante, né? Ou seja, médium é o intermediário entre as forças divinas, as forças espirituais, da nossa própria natureza, porque nós somos seres espirituais, né? Com o mundo onde a gente vive, né? Então, quando a gente consegue utilizar-se da arte para falar das leis da vida, da evolução, da imortalidade da alma, que ninguém morre, né? De todo esse aspecto consolador que a doutrina traz, né? E passar isso para as pessoas através do sentimento, da sensibilidade, né? Da emoção, tocando diretamente no coração das pessoas. Que responsabilidade a gente tem com isso, né? A arte, quando não é bem intencionada, a gente percebe o quanto de prejuízo ela pode trazer para o ser humano, né? Em termos de degradação humana mesmo, né? Então, o artista espírita, ele tem esse compromisso, né, de conectar-se com as belezas, com a vida em si, né, com as belezas da vida, com a espiritualidade, com o objetivo da vida, e passar isso às pessoas, né? Porque a gente não sabe o poder de influência que a arte tem sobre as pessoas, né? A gente conhece aí o quanto que a arte pode influenciar o comportamento das pessoas. E quando essa arte não está bem encaminhada, quando ela suscita sentimentos negativos, pessimistas, pode levar as pessoas... Rasteiros, paixões inferiores. Né, pode levar pessoas a atitudes, a suicídio, né? Ao passo que o nosso comprometimento com a arte espírita é levar para as pessoas os valores da vida, né? Sob a ótica da doutrina, né? Da imortalidade, da reencarnação, da importância dos valores cristãos, né? Da moral cristã, dos princípios que são basilares da vida, né? de cada um de nós, e afetam a vida de todos nós, né? Daí a nossa responsabilidade com esse trabalho. E eu acho interessante, nesse programa nada acontece por acaso. Médium das Belezas Eternas. O NEA é um centro, um instituto voltado para a arte. Poderia-se dizer, mas aquela instituição só cuida de arte. Um descuidado, desavisado, que não tem conhecimento da força da arte, pode se referir ao NEA dessa forma. E, na realidade, essa frase vem dizer que todos os trabalhadores do NEA são médios das belezas eternas há 26 anos. O objetivo maior nosso não é... O primeiro, né, não seria formar artistas, mas é formar espíritas, né? Tanto é que a gente estabeleceu essa regra, né, que para participar da instituição, a pessoa tem que se comprometer com o estudo da doutrina, né? E com os trabalhos que o grupo desenvolve na área assistencial, para sentir ali na prática, na vivência, né, o que é a prática cristã da caridade. Então ela tem que se embasar, preparar-se e poder atender as pessoas, fazer esse serviço de amor ao próximo através da arte, né? Então a arte surge aí como instrumento, como uma oportunidade de levar a doutrina para as pessoas, né? Como um veículo transformador. Eu tenho certeza que no decorrer dessa entrevista, dessa conversa, você vai poder nos dizer quais são as experiências que você teve com esses trabalhos desenvolvidos pelo NEA, divulgando os valores da doutrina. Então, você deve ter experiências assim ímpares para nos contar uma peça, o que motivou no público, que poder transformador foi dos integrantes do NEA. Então, com 26 anos, você deve ter histórias muito interessantes. Uma das histórias mais interessantes que aconteceu com a gente, ficou marcado, uma apresentação de uma peça teatral que nós fizemos num centro espírita na cidade de Tubarão, que fica no sul de Santa Catarina. E era uma peça, Nova Aurora era o nome da peça. Tinha uma história, né? E, inclusive
inimigos, conflitos, enfim, né? E aqueles personagens acabaram vindo a desencarnar e havia entre eles relações de ódio, né? Que precisavam ser reajustados. E a gente optou por encenar uma reunião mediúnica na peça, né? E foi um trabalho difícil, porque imagina colocar uma mesa mediúnica, o espírito se manifestando, mas o resultado ficou muito bacana, ficou muito interessante, né? E era uma cena muito emocionante, porque ali aqueles espíritos, né, que se odiavam, né, a partir daquela reunião eles se perdoaram mutuamente, né? A gente quis passar a importância do perdão para o processo de libertação mesmo do espírito. Enquanto ele ficasse ligado àqueles vínculos de ódio, né, ele não ia conseguir se libertar. Era preciso perdoar, né, fazer com que o coração falasse mais alto, né? Então a gente procurou dar bastante foco, né, nesse momento, né, do perdão. E aí acontecia a cena, eles perdoavam, tal. E todas as vezes que a gente fazia essa peça, né, a menina que fazia, a atriz, né, que fazia esse personagem, ela chorava mesmo, chorava assim, compulsivamente às vezes, né, muito, muito bonita a cena. Mas nessa apresentação específica que aconteceu lá em Tubarão, aí apresentamos tudo bem, né, acabou. Aí no outro dia, a gente acabou dormindo lá na cidade, né, no próprio Casa Espírita lá, o pessoal organizou para nós lá um ambiente para a gente poder ficar, enfim, ficamos ali e tal, confraternizando, né. Aí no dia seguinte a gente estava desmontando todo o cenário, indo embora, né, e estava comentando, fazendo uma avaliação sobre o trabalho que tinha ocorrido. Nisso chegou um trabalhador da casa, né, que estava ali acompanhando a nossa conversa, a gente estava fazendo uma avaliaçãozinha de como tinha sido a apresentação, e ele estava ouvindo ali, né. E aí chegou uma hora, eu queria contar uma coisa para vocês. Ele ficou assim, né. Não, é que ontem, durante a apresentação, nós temos alguns médiuns da casa aqui que estavam presentes assistindo. E alguns médiuns videntes. E eles perceberam que naquela cena, né, da reunião mediúnica, foi tão intensa, foi tão forte, que haviam vários espíritos aqui assistindo. E vocês não imaginam assim o bem que vocês proporcionaram para esses espíritos, que choravam, sabe? Então a própria espiritualidade trouxe ali, era uma casa espírita, né? Teve essa facilidade, porque o ambiente era uma casa espírita. Então a própria espiritualidade trouxe espíritos, né, que ainda estavam com o coração endurecido, né? E através da peça, através daquela cena, começaram a trabalhar um pouco das suas emoções, do seu coração que estava um pouco endurecido ainda, e a partir dali começou o seu processo de libertação espiritual. Que poder transformador, hein? A gente ficou assim, a gente pensou nessa frase aí, né, do médium das belezas eternas, da nossa responsabilidade. Olha só com o que a gente está mexendo, né? Olha só o nível, né, de energia, o poder que a gente tem com um trabalho desse, né? Aparentemente insignificante, uma peça de teatro, mas que tem um resultado tão fantástico. Emocionante. A gente volta já já. Rogério vai nos contar mais dessas histórias. Estamos de volta com Espiritismo e Arte. O nosso convidado de hoje é Rogério Silva, integrante do Núcleo Espírita de Arte de Santa Catarina. Rogério, mas que interessante essa história que você nos contou no primeiro bloco. Como uma peça conseguiu ali fazer transformação pessoal até nos desencarnados. Isso foi muito lindo. Então, pelo que eu estou vendo, a forma de atuação do NEA é montar um trabalho e sair visitando casas espíritas dentro do estado e em outras cidades vizinhas. Como o NEA atua? Um dos trabalhos é esse, né? A gente procura fazer algumas peças ou algumas palestras dramatizadas ou palestras musicadas para serem apresentadas nas próprias casas espíritas, né? Nos seus horários normais de exposição pública, doutrinária, né? Mas além dessa, a gente também tem as peças que vão para teatros, né? E também nós realizamos alguns eventos, como um festival de teatro espírita, onde a gente convida alguns grupos conhecidos, não só de Santa Catarina, como de outros estados também, e
o Concerto Espírita da Primavera, que é um evento de música espírita, né? Mas então, se realiza dentro da sede do NEA ou em teatro? Não, esses dois eventos, o festival e o concerto, são em teatro, né? Aberto ao público, com divulgação na mídia. O festival ocorre em que época do ano? Sempre no segundo semestre, no outubro, novembro, sendo que há um revezamento. Em anos pares é o concerto e anos ímpares o festival de teatro. São eventos anuais? São eventos bienais, na verdade, bienais, né? Só que eles se intercalam. Um ano é o teatro, outro ano é a música. Que interessante. E a proposta é difundir, né? Divulgar o trabalho de arte espírita que é feito, não só pelo NEA, como por outros grupos da cidade ou convidados de outros estados também. Que disposição os integrantes do NEA têm? Porque geralmente os grupos de arte, eles fazem um projeto, vão para um teatro, apresentam dentro do seu centro espírita. Vocês têm disposição de ir em outras casas, aceitar outros convites? Como vocês encontram tempo e disposição para fazer essa turnê? É a disponibilidade, né, que o grupo se propôs a isso, né? Claro que não é uma coisa frequente toda semana, mas Qual é a frequência desses convites e que vocês aceitam e apresentam? Depende muito das demandas, né, que as casas solicitam. Por exemplo, quando são nas casas da própria região ali de Florianópolis, é praticamente uma vez por mês ou a cada 2 meses a gente está sempre apresentando, né? Maravilhoso o trabalho do NEA. Vejo que ele já conquistou o respeito do Estado, né, das casas espíritas e da comunidade espírita de Santa Catarina, porque 1 a 2 convites por mês, então vocês são bem respeitados. Parabéns por esse trabalho. Rogério, nós estamos agora também no segundo momento de reflexão doutrinária. Só que agora é diferente. Você escolhe uma frase aqui no nosso acervo doutrinário e você esclarece para a gente com a sua sapiência da doutrina espírita, que sabemos que é grande. Vamos ver, então. Assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. Allan Kardec, em Obras Póstumas. Esta frase aqui ela é muito utilizada, né, quando nós temos os debates, não apenas internos lá no NEA, mas também na própria Abrarte, porque a gente também participa do movimento nacional através da Abrarte, quando se tenta dar um conceito da arte espírita. Porque muitas vezes, quando se fala nesse termo arte espírita, nos vem à mente, parece que nós estamos criando uma nova escola de arte, né, uma nova modalidade de arte, como teve a arte barroca, a arte renascentista, né, a arte moderna, e aí seria uma outra classificação nesse sentido. E, na verdade, quando o Kardec coloca isso aqui, né, quando ele coloca essa frase, ele está nos apresentando uma classificação um pouco diferente, né, não em termos de escola artística, mas enquanto o propósito, o objetivo da arte, né? Então, a arte pagã seria aquela arte primitiva, né? Aquela arte porque a arte sempre esteve presente na vida do ser humano, né? É uma necessidade nossa, nós nos manifestarmos artisticamente. Então, se a gente for ver a história da arte, a gente vai perceber que ela sempre está ligada às necessidades, àquilo que o homem vivencia naquele momento. Os valores. Aos seus valores, enfim. Então, a arte pagã era aquela arte extremamente terrena, né? Aquela arte voltada puramente para as necessidades mais básicas do ser humano. Aí nós vamos ver aí toda a arte rupestre lá da pré-história, né? E toda aquelas primeiras manifestações que o homem tentava colocar ali, expressar-se ali, né? Colocando um pouco das suas necessidades. Depois ele fala numa arte cristã, que é uma arte que já procura ter alguns valores, alguma ligação com o divino, né? Com o transcendental, com uma entidade superior, né? E nós vamos ver todo aquele período depois do Cristo, até a Idade Média, né? Mas era uma arte ainda, apesar de ser mais espiritualizada, era uma arte que estava muito atrelada aí aos sentimentos de temor a Deus, de respeito, né? De nos colocarmos numa situação de submissão, né? De um Deus como se fosse algo inatingível, né? Que é algo que está muito distante de nós.
E se a gente for perceber, todas as manifestações artísticas desse momento, né, trazem essa conotação, né, de inferioridade do homem em relação ao divino, né? Já a arte espírita, que seria o complemento, né, ela já nos apresenta uma outra abordagem, onde nos coloca na situação de construtores do nosso destino, né, tal qual a doutrina espírita nos apresenta, né, colocando em nós a responsabilidade pela nossa felicidade ou pelas nossas infelicidades futuras, né. Então é uma arte que é nutrida por esses valores, por essas informações que a doutrina espírita nos apresenta, da imortalidade, né, da evolução, né, da reencarnação, da importância da prática do bem, do exercício do bem, que tem um objetivo, tem uma finalidade, não é simplesmente, né, uma regra de conduta, né, se salvar, mas tem um objetivo, tem um sentido filosófico em ser bom, né? Ou seja, o reino dos céus está mais perto de nós, não tão uma distância, né? Reencarnação, falando de perdão. E aí a gente faz a relação com aquela outra frase de André Luiz, né, que a arte é o belo criando o bom, porque esse ideal de beleza tem que estar atrelado à atitude, ao comportamento do bem, né? Não apenas nosso, mas do nosso próximo também. Nossa, que interpretação linda e profunda. Foi uma lição, viu? Um livro lido. E nós estamos aqui, a produção está nos mostrando umas fotos que são dos projetos do NEA. Fala um pouquinho de cada foto para a gente. Essa foto aí, que peça é essa? Isso aí é um esquete. Chama-se A Incrível História da Mediunidade. Dá para ter uma ideia mais ou menos pelo figurino, né? Que apresentou no 8º Fórum, que se realizou aqui no Distrito Federal. Isso. Então são personagens clowns, né? Que falam da história da mediunidade. Que a mediunidade não é algo novo que foi inventado pelo Espiritismo, mas sempre houve manifestações mediúnicas, né? Desde a antiguidade, né? Então a gente procura abordar isso nessa peça. Aqui nós temos o evento que eu havia comentado, que é o Concerto Espírita da Primavera. Aí foi essa última edição que aconteceu. Que é promovido pelo NEA. Que é promovido pelo NEA. E neste ano aí nós tivemos por tema aquela frase lá, né, semeando amor através da música. Então a gente pode ver ali alguns companheiros nossos, o Júnior Vidal e o Glaucio lá do Rio de Janeiro, o Rick de Biasi de Vitória Espírito Santo, a banda Razão Áurea de Curitiba e outros participantes ali também lá de Florianópolis. Aí é o nosso próprio grupo do NEA, a parte musical, né? O grupo que é aquela atividade musical que isso, você disse. Que também se apresentou nesse evento do ano. Aqui nós temos uma peça que foi muito reconhecida até nacionalmente. Tive a oportunidade de assistir em Florianópolis no Fórum. Que é O Mistério da Mansão Winston, uma comédia, né, que se passa na era vitoriana. Muito linda. Então a gente aborda aí vários conceitos, né? Essa última foto aqui é do último trabalho que nós montamos, que chama-se Ontem uma Lembrança. Aqui já é um drama, né? E é uma peça mais complexa, vamos dizer assim, em termos de roteiro, porque ela tem toda uma estrutura, né? Também assisti. Temporal. Né? Essa você passou no Fórum... De Fortaleza. Num primeiro encontro nacional de arte da Abrarte. Fiquei impressionada com a sutileza desse roteiro. Como você chegar àquele nível realmente de entendimento da alma humana. Belíssima essa peça. Obrigado. Como é o nome dela? Ontem uma Lembrança. Ontem uma Lembrança. São duas histórias paralelas, né, que acontecem no mesmo ambiente, né? Então são vidas, encarnações diferentes, né? E se estabelece ali uma relação e a gente joga com o espectador para ele tentar estabelecer uma relação dos personagens dessa época mais atual com a época mais antiga, né? E a gente dá um nó, né? Dá um nó e no final uma surpresa. Eu conheço todo o seu trabalho, esse para mim foi maravilhoso. Parabéns. Nós voltamos já com o Rogério Silva e o NEA. Não vai embora. Estamos de volta no Espiritismo e Arte. O nosso convidado de hoje é Rogério Silva, do Núcleo Espírita de Artes de Santa Catarina. Rogério, nós vimos as fotos no segundo bloco, você falou de vários trabalhos e são trabalhos profundos, como a última peça que eu falei que o nome dela é... Ontem uma Lembrança. Ontem uma Lembrança, que foi muito profunda, eu chorei, me senti muito emocionada. Que retorno vocês têm do poder transformador dessas peças no público
ou quem sabe num integrante do grupo. Você falou lá que aquela peça que vocês interpretaram uma reunião mediúnica, que a atriz chorava muito. Você pode contar rapidamente assim uma história interessante, até de intervenção da espiritualidade nesses trabalhos? Você tem 26 anos, você deve ter muitas, você deve ter um arsenal de histórias para nós. Assim, a gente já teve várias experiências, né, ao longo desse tempo todo aí. E claro que nunca houve assim uma manifestação ostensiva, né, mas a gente percebe, né, pelas entrelinhas, como a espiritualidade está presente, né, se manifestando aqui ou ali, auxiliando em determinados momentos, em determinadas situações. Mas sobre o poder transformador da arte, né, no próprio integrante, tem um caso, né, uma situação narrada por uma mãe de um dos integrantes, né. Esse jovem, era jovem na época, ele ingressou no NEA e a gente não sabia da história dele. Ele entrou, conheceu, participou ali, se envolveu, né? E começou a participar. E com o tempo, quando ele chegou, ele era muito retraído, muito calado, ficava quietão, né? Na dele lá, observando e tal. E a gente notava, a gente puxava por ele. E com o tempo ele foi se soltando, né? Foi se integrando com o grupo, né? E foi participando das peças. Claro, quando chega um integrante novo, nós não colocamos de imediato numa peça. Sempre coloca num trabalho menor, um esquete, né? Para aos poucos se adaptando, né? E a gente foi percebendo que ele tinha um talento muito grande, né? Principalmente na área cômica. E depois, aquela peça que a gente apresentou ali, da Mansão de Windsor, ele fazia um personagem importante ali e deu para ele assim, um destaque, né, naquela apresentação. E ele se soltou bastante. E aí um dia nós estávamos apresentando essa mesma peça lá no teatro, aí quando chegou no final da apresentação, né, o público sempre vem cumprimentar a gente, falar, né, comentar, enfim, e veio a mãe dele falar com a gente, né. Ela veio me agradecer, assim, né, Rogério, eu queria te agradecer pelo que vocês fizeram pelo meu filho. Que lindo. Aí eu fiquei assim, né, eu não fiz nada, o talento é dele, né, não, olha, porque vocês não imaginam o trabalho que eu estava passando com ele. Ele estava passando por uma fase bastante depressiva, né, ele não tinha mais amigos, ele ficava isolado no quarto. Timidez mórbida, né? E a partir do momento que ele foi se integrando com vocês, ele se soltou, ele mudou radicalmente. Nossa, que poder transformador, quer dizer, você desabrochou um ser que estava se minimizando e, nossa, que linda essa história, muito bonita. E assim, a gente nem tem noção, né, das coisas, né, a gente começa a trabalhar ali, a gente não imagina, né. Isso nos fez refletir depois também sobre a necessidade de a gente conhecer um pouco a história de cada um de nós, né, que não é simplesmente um grupo de trabalho, de pessoas que vão ali, vamos ensaiar, vamos estudar e pronto, vai embora. Nós temos que ter comprometimento uns com os outros também, né, o grupo tem que ter essa unidade, né, tem que ter esse compromisso uns com os outros, esse carinho, esse respeito, né, esse interesse, né, de conhecer a história de cada integrante, né, para ver onde pode interagir, onde pode agir, uma atitude proativa para que ele solucione um problema que pode estar nas mãos daqueles que estão ali, né? E às vezes a arte, ela possibilita esse desabrochar, né, abrir esses canais, né, para que a pessoa possa se expressar. Às vezes, num grupo fechado, ela fica ali, não se manifesta, mas quando se envolve numa atividade artística, fatalmente ela vai desaguar, né, coisas que estão dentro dela, né, que a gente traz dentro de si, né, a arte faz isso, né, mexe com o nosso interior e acaba proporcionando isso, né. Nossa, né, é uma escola, gostaria de ter assim um dia inteiro para você contar tudo isso. Ô, Rogério, tem um outro assunto que eu acho interessante tocar. Você é fundador da Abrarte, foi presidente da Abrarte durante muito tempo, hoje é vice-presidente da Abrarte. Eu posso perguntar para você, qual a influência do espiritismo na arte? Eu acho que você é uma pessoa que pode responder para a gente com mais precisão. Olha, toda essa fundamentação... Ainda mais porque a pergunta, desculpa interromper, mas ainda mais que a pergunta saiu para você da arte pagã, cristã e a espírita. Então, acho que você é a pessoa certa para complementar. Eu não, acho que tem muita gente capacitada aí nesse meio, né? Quando a gente começou esse trabalho, que culminou com a fundação da Abrarte, na verdade a gente nem imaginava que ia chegar nesse ponto que chegou, né? Foi um trabalho extremamente despretensioso, foi através do NEA que a gente começou a fazer os fóruns, né?
E o primeiro fórum foi lá em Florianópolis e participamos nós, de Florianópolis, de algumas cidades de Santa Catarina e de Curitiba, né? E a partir dali a coisa foi crescendo, crescendo e de repente atingiu o Brasil inteiro. Então a gente estava percebendo que havia muitas lideranças, né? Havia muitas pessoas já, faltava só dar a pedra de toque, né? Simplesmente oportunizar para que todo mundo se conhecesse e pudesse desabrochar a Abrarte, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu. Então, o que nos une, né? O grande ideal da Abrarte é exatamente esse alimento espiritual que o Espiritismo dá ao trabalho artístico. Porque a gente percebe que todos nós que nos envolvemos com a atividade artística, bom, se a gente se envolve com a atividade artística, a gente tem um certo gosto pela arte, né? Gosta de trabalhar com arte. Só que a arte pela arte em si, né? Ela às vezes não estava nos satisfazendo, né? Era preciso dar um alimento diferente, dar uma cor diferente, né? Nutrir essa arte com algo novo, que é o que o Espiritismo pode fazer, né? Agora vejam só, o quanto de benefícios que o Espiritismo traz para o ser humano, né? Como o Espiritismo transforma as nossas vidas. Por quê? Nos esclarece, nos consola, nos conforta, nos informa a respeito de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós sofremos, por que nós estamos em determinadas situações, né? A vida da gente, às vezes um pouco atribulada, e às vezes não se encontra razões, né? Se a gente não absorver esses ensinamentos que a doutrina nos apresenta e que o Cristo nos apresenta, a vida fica difícil, né? Fica um vazio, né? Então, o Espiritismo nos alimenta, o Espiritismo alimenta as nossas almas. E se a arte tem esse poder de tocar os nossos corações, e quando essa arte, que naturalmente já trabalha a emoção, já trabalha o sentimento, é alimentada também por essas informações, por esse conforto, por esse esclarecimento, por esse carinho, né, que o Espiritismo traz pelo ser humano, olha só quanta coisa bonita que a gente pode fazer através da arte. Então a influência do Espiritismo na arte é inevitável, porque se o artista ele tem dentro dele os valores citados por você, os valores professados pelo Espiritismo, então não tem jeito, ele vai desabrochar, ele transbordar para a habilidade que ele tem artística. Então essa influência é o próprio princípio da doutrina, sim, né? E é o encontro consigo mesmo, né? O encontro com a nossa própria natureza espiritual, divina, né? Que o Cristo disse, né? Vós sois deuses, brilhe a vossa luz diante dos homens, né? A gente é herdeiro de Deus, né? E se Deus é amor, nas palavras de João, nós somos herdeiros diretos de Deus, né? Somos seus filhos, nós somos herdeiros do amor, quer dizer, nós trazemos o amor em nós. Então, todos nós temos esse potencial divino em nós. E se é artista, faz maravilhas, né? Ô, Rogério, infelizmente nosso tempo é curto, estamos chegando no final do programa. Então, nós gostaríamos de apresentar para o artista que está em casa, que quer conhecer o trabalho do NEA, como ele pode conhecer o trabalho do NEA. Eu sei que vocês desenvolveram um site, os trabalhos, os DVDs, como entrar em contato para essa troca de experiência, porque o NEA é uma escola. Afinal de contas, 26 anos são 26 anos. Bom, o nosso site é www.neartes, N de núcleo, E de espírita, artes, neartes.org.br. Lá tem toda a nossa programação, né, os nossos grupos, os contatos também, se a pessoa quiser entrar em contato conosco, pode acessar lá. Nós temos alguns produtos, basicamente nós temos livros, né? Aquela peça que eu comentei, Nova Aurora, acabou gerando um livro, né? Um romance, intitulado também Nova Aurora. Temos um livrinho que conta a história do NEA também, chamado Romper do Casulo, né? Então, esse livro, Romper do Casulo, ele registra as experiências do NEA. Como faz para adquirir esse livro? Entra em contato com a gente lá, através do site, né? E vocês enviam pelo correio. Né? Tá? E também temos um CD de um grupo de música que já é extinto, mas ficou o CD, né? O grupo Cores da Alma. O CD chama-se Uma Canção,
pessoas também poderão adquirir, né? É isso. Bem, Rogério, quero agradecer a sua presença. Nossa, que escola, quanto aprendizado. Espero que você volte outra vez para a gente conversar mais. Tenho certeza que o artista que está em casa vai querer conhecer, mas adquirindo o livro, eu tenho certeza que já vai conhecer muito da história e dessa experiência. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo. E a você, até o nosso próximo encontro e obrigado pela audiência.